Bom dia a todos. Hoje, dia 20 de maio de 2020, eu, Ricardo Caruso, falando com você em mais uma live ao vivo aqui nesses tempos de pandemia, nesses tempos de mudanças radicais na vida do homem na Terra. Vamos lá, hoje repercutindo também as principais notícias que foram destaques ontem e que serão hoje, né? Vamos lá, vamos primeiro aos números da pandemia, né? Conforme eu tinha dito para vocês, né? O Brasil estava passando pela Alemanha anteontem, e ontem passou pela França, nos colocando na triste e desonrosa sexta posição em número total de vítimas. Hoje são 192.081 pessoas que testaram positivas, com 13.276 mortos, com 754 novos casos de morte no Brasil. No mundo, 4.452.000 pessoas infectadas. Essa doença que está sendo considerada a maior pandemia do nosso século, né? Depois da gripe espanhola, que começou no início do século passado, né? 1930, né? O Brasil, olha lá, infelizmente, está chegando num ponto que não devia ter chegado nunca. Eu, quando comecei a pesquisar sobre a pandemia, há 50, 60 dias atrás, o Brasil estava entre os 30 países mais infectados. Naquela época se falava muita besteira, na verdade. Primeiro se falava do vírus chinês, do vírus comunavírus, né? Fala-se até hoje, né? Que isso aí só infectariam países comunistas. Até hoje, vi ontem numa dessas fake news aí que estão assolando o Brasil, né? Falando que estados alinhados ao Bolsonaro não tem coronavírus, e estados que são contra o Bolsonaro têm coronavírus. Quer dizer, uma grande besteira, uma grande inverdade, e infelizmente o Brasil está infestado de inverdades, com objetivos escusos, com objetivos de dominação e poderio, e enquanto isso a população vai sofrendo. 754 pessoas é um número exorbitante. Chegamos em 800 e poucos, 880, 2 dias atrás. Estamos em segundo lugar no mundo em número de mortes. Só perdemos para os Estados Unidos, que também não tomou as devidas precauções que deveria ter tomado. O Brasil também, com essa queda de braços entre poder federal e poder estadual, ninguém sabe para onde vai. A população desavisada, a população sem o conhecimento e o discernimento necessário, vai seguindo, ora um lado, ora outro, nessa crise danada que nós estamos vivendo, o pessoal precisando comer, o pessoal precisando trabalhar, e infelizmente, o descaso do nosso poder federal com a população, tá? Não estamos cuidando devidamente dos nossos habitantes, dos nossos cidadãos, e a pandemia está aí, os números estão aí, e os números não mentem, né? Na política, infelizmente, a cada dia que passa, o poder mais desgastado, o poder mais colapsado, mais erodido do nosso presidente, que em menos de um ano de mandato já mostrou a que veio. Infelizmente, muita gente acreditou, muita gente apostou numa bandeira de limpeza, numa bandeira de desmonte da corrupção, de uma boa gestão pública, e em menos de um ano, ou 1 ano e 4 meses de mandato,
a gente já vê o desgaste político do presidente, perdendo aliados da mais diverso espectro, perdendo diversos aliados, perdeu o seu partido, perdeu seus aliados principais, movimentos que o defenderam, e infelizmente só sobrou os grandes radicais. E isso está levando o Brasil a uma radicalização medonha e com nefastos desdobramentos que irão se suceder. Infelizmente, nós temos momentos sombrios pela frente, momentos muito tristes ainda viveremos, tanto na área política como na área sanitária e também, para não dizer, a área econômica. A crise que se avizinha é muito grande. Na segunda-feira se falou em 4% de queda. Hoje já se falou, nos jornais de ontem, já se falou em 4,6%. Mas isso vai longe, vai para mais de 10%. Infelizmente, 10% de decréscimo no PIB. Quer dizer, esse vai ser o ano perdido realmente do Brasil. 2020, um ano para se riscar da agenda, para se esquecer. Vamos lá. O governo, com essa história do Celso de Mello, do Supremo Tribunal, está fazendo as oitivas dos ministros, do ministro Sérgio Moro, dos ministros militares, e isso está causando um desgaste ainda maior para o governo, porque o pessoal, cada vez que fala, mais complica, o pessoal combina o que deve falar, mas depois fala, chega na hora, o combinado não sai bem combinado, e um ministro fala, outro desfala. Isso está complicando cada dia mais a vida do nosso presidente Bolsonaro. Infelizmente, esse vídeo vai ser divulgado provavelmente amanhã ou mais tardar no sábado, vai ser divulgado, vai dar o que falar, porque uma reunião ministerial de baixíssimo nível, onde se falou muito palavrão, muitas palavras ofensivas, se ofendeu governadores, Bolsonaro chamando o Dória, de bosta, o Witzel de estrume, o ministro Abraham Weintraub, aquele que não sabe nem escrever, que tuita impreciso com C e coisas do tipo, ministro da Educação, hein? Veja bem, ministro da Educação, que não sabe escrever, né? Fazendo ofensas ao Supremo Tribunal Federal, chamando, aspas aí, 11 filhas das putas, precisamos prender, né? Então, coisas desse nível de baixo calão que se fala lá na reunião ministerial, né? A gente acha que estamos sendo governados por pessoas do mais alto nível e, na verdade, estamos sendo governados com pessoas que não servem nem para porteiro de boteco, de esquina. Esse é o Brasil que nós temos. Esse é o Brasil que nós elegemos, né? Infelizmente. Mas as coisas não vão ficar desse jeito. O impeachment a cada dia se aproxima mais, né? A cada dia se aproxima mais. A base de apoio do governo cada vez mais solapada, né? Um presidente que não tem empatia, não tem a menor consideração para sua população, uma pessoa que não está nem aí, né? Ele mesmo falou "e daí" no dia quando foi convocado a falar sobre os mortos, né? E antes ainda, e eu não sou coveiro para falar em mortos, né? E outras pérolas realmente de uma pessoa que infelizmente não tinha a qualificação necessária para ser nosso presidente. Não que os anteriores tivessem, pelo amor de Deus. Não estou falando isso não. É que a gente ainda não aprendeu a votar. Vamos ter que aprender muito, vai custar muito esforço. E para isso precisa de muita educação, precisa de muita cultura, precisa de muito estudo, precisa de muito discernimento
e isso vão gerações, não é amanhã que vai acontecer não. Infelizmente, a gente está vivendo, o Brasil ainda é um país de terceiro mundo, com toda essa pujança, com toda esse território, toda essa riqueza mineral, todo o agronegócio do Brasil, com tudo que o Brasil tem e produz, infelizmente falta uma coisinha básica: educação. Enquanto a gente não der educação para essa população, que hoje não sabe nem escrever, está aí o ministro da Educação, que não sabe escrever, erra diretamente. O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, uma pessoa desqualificada, pondo o Brasil em situação de, primeiro, subserviência aos Estados Unidos, coisa ridícula. Temos que se espelhar no que é bom, mas não subserviente aos Estados Unidos ou a qualquer nação do mundo, né? E depois, aí, brigando com o maior parceiro comercial do Brasil, a China, que hoje é o maior importador de produtos brasileiros, ele vai lá e ofende a China, batendo boca com o cônsul chinês. Quer dizer, onde o Itamaraty, com a história que o Brasil tem, com o passado das relações exteriores do Brasil, hoje sendo comandado por uma pessoa desse nível. Infelizmente, o Brasil está em maus lençóis. Em maus lençóis, a gente fica bem chateado. Hoje, dia 20 de maio de 2020, nós aqui fazendo toda essa leitura. Muita coisa vai acontecer ainda hoje, né? Temos aí a divulgação do teste, né, do Covid do presidente, que isso também não é nem muito relevante, porém, um teste negativo, feito com nomes de laranjas, com nome de pessoas que não são ele, né? Quer dizer, cheira mal isso aí, cheira mal, muita gente já duvidando que esse exame seja de fato feito por ele, né? Tá complicado, tá muito complicado. Levou 15 dias para divulgar e depois divulga um negócio em nome de laranja, em nome falso. Quer dizer, peraí, quem que vai fazer exame e põe o nome de laranja? Tá estranho, hein? Tá muito estranho. Então, esse é o Brasil, cada dia uma novidade. As notícias não param. E hoje, só para mudar um pouquinho, arejar um pouquinho o ar, está sendo convocado dia 14 de maio, né, de 2020, vai ser feito um evento no Vaticano, né, o Papa Francisco, né, vai discutir um pacto educacional para o mundo, né? Veja bem, isso aí vem ao encontro daquilo que eu acabei de falar, da educação. Pacto educacional para a preservação da casa comum. Casa comum, nossa, quem é a casa comum? É o planeta Terra, né? O planeta Terra, um pacto, né? Um pacto educacional para dar educação, esse encontro, para ver as gerações futuras. O Papa Francisco é argentino, é da América Latina, conhece muito bem as mazelas que nós temos aqui na América do Sul, no terceiro mundo, e nesse aspecto é louvável esse trabalho. Espero que desse encontro, né, possa sair bons frutos, né, porque realmente em cima de uma boa educação vem um ser humano mais consciente, mais antenado, que sabe o que quer, que consegue refletir e consegue pensar. E conseguindo pensar, nós vamos conseguir realmente mudar o nosso país. Para mudar o nosso país, nós precisamos mudar os nossos dirigentes. E para mudar nossos dirigentes, a gente precisa refletir, pensar, ver quem é bom, quem não é, qual é a bagagem que tem, o que tem a dizer, o que tem a oferecer, e não ir na empolgação de fake news, de notícias de WhatsApp, né? Muita gente hoje em dia, né, se
educa por matérias de WhatsApp, disparadas aí aos milhares, aos milhões, ao custo de, já foi detectado aí, a 20 mil reais cada projeção de WhatsApp, que infesta os telefones aí das mídias sociais, e aí o pessoal dá aquela lidinha rápida e acha que sabe de tudo. Não sabe de nada, né? Não sabe de nada, infelizmente. Então, a gente vai só ter um Brasil melhor a hora que houver educação, houver cultura e houver reflexão. Vamos refletir, vamos levar essa mensagem hoje, vamos refletir, vamos pensar um pouquinho mais. Tudo aquilo que mandarem para você, hoje nós estamos no mundo da informação, mas vamos filtrar, uma palavra que está na moda, filtrar, vamos botar um filtro em tudo que a gente recebe, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir, tá? Se você gostou desse vídeo, clica no joinha, se inscreva no nosso canal, nos ajude, faça seu comentário, se a gente tem algum assunto que a gente deve abordar aqui, faça seu comentário que a gente vai procurar melhorar cada vez mais para que a gente tenha aqui um canal bacana e de bastante comunicação. Muito obrigado e até amanhã.